noite a todos, gente. Eu sou a Luciana, eu sou gerente de programas da Zigurati e eu falo aqui direto de Barcelona. Sejam bem-vindos ao Master de Terminal de Cruzeiros de Leixões, estudo de caso de engenharia, de estrutura, da concepção estrutural até a obra. Antes de começar a sessão, eu só para ter certeza que vocês estão ouvindo bem o que a gente está falando. Se vocês têm algum problema de conexão, por favor, escrevam ali nas perguntas ou no chat, no bate-papo, se vocês tiverem algum problema de conexão ou algum problema enfim, qualquer tipo de problema de conexão aí, tá bom? Nós vamos levar só mais uns minutinhos para os nossos convidados irem entrando, mas até lá eu quero agradecer vocês por estarem aqui participando com a gente, tá bom? Bom, gente, bem-vindos à Masterclass da Zigurati Global Institute of Technology. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez, e fazer uma breve introdução do objetivo da nossa Masterclass. Então, o objetivo da Zigurati é transmitir toda a nossa experiência de mercado, nosso conhecimento, nosso know-how, e no caso dessa Masterclass em específico, nossa experiência no setor de estruturas de edificação. E ajudar profissionais como vocês, que estão aqui presentes hoje, a alcançarem seus objetivos profissionais, né, seus desafios profissionais aí. Então, por esse motivo, a gente traz profissionais que são influentes, que têm conhecimento e têm experiência de mercado, são super bem conceituados na área de atuação, para que possam oferecer essa masterclass, esse conteúdo diferenciado para a gente. E hoje o nosso convidado é o José Carlos Lino. O Lino, ele é o nosso um professor do nosso Master em Direção Técnica de Projetos de Estrutura em Espanhol e Inglês. Ele dá classes em inglês e em espanhol e também é um parceiro da Zigurati aí de muito tempo. Ele vive em Portugal e eu estou em Barcelona. E aí já está fazendo essa Masterclass ao vivo aí para vocês. E por fim, eu quero lembrar a todos que essa Masterclass, ela está enfocada em um Master específico que a gente está lançando agora no Brasil. Na verdade, em português, né? Ele é o International Master em Estruturas de Edificações. E ele vai ter início em novembro de 2020. Então, bom, eu acho que é isso. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo o conteúdo aí que o Lino vai oferecer para vocês e a nossa classe também. E caso vocês tenham alguma pergunta para fazer para a gente, podem escrever ali no bate-papo ou nas perguntas que eu vou anotando aqui durante a classe e ao final o Lino vai responder para vocês, tá bom? Obrigada, eu vou tirar a minha câmera daqui, tenha uma ótima classe e Lino, fique à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui convosco, a todos que estão interessados em assistir a esta apresentação. Em particular, hoje vou falar sobre um projeto muito especial que é o Terminal de Cruzeiros de Leixões. Deixem-me só fazer uma pequena apresentação minha. Agradeço a apresentação da Luciana. Eu sou engenheiro civil, especialista em estruturas, mas desde que terminei o curso, há mais de 30 anos, que desenvolvi e fui autor e principal autor de um grande programa de cálculo automático de estruturas, desde a modelação ou modelagem, desde o cálculo, o dimensionamento e o detalhamento, pelo que sou um engenheiro de estruturas que tem esta dualidade de ter uma grande componente tecnológica também desde sempre. Sou coordenador técnico da Newton e sou consultor BIM também na BIM-MS e na Consultores BIM. Professor convidado na Universidade do Minho, em Portugal, e desde há 5 anos que, junto com a Zigurati e na qualidade de responsável pelo nosso BIM, temos levado conjuntamente um Master em BIM, que a partir deste ano vamos levar de modo separado entre a Zigurati e a nosso BIM.
Estou neste momento muito empenhado em desenvolver os esforços para se criar o capítulo português da Building Smart internacional, e pelo que tenho tido um desenvolvimento especial na área das estruturas e do BIM, e na área das estruturas, que é aquilo que vamos hoje falar. Ora, eu vou compartilhar o meu ecrã convosco para iniciar a apresentação, e peço antes de mais desculpa pela minha voz, mas foi precisamente no Brasil que fiquei com esta voz e que me constipei. Penso que estarão a ver, se não estiverem a ver o meu ecrã, por favor, avisem. O terminal de cruzeiros de Leixões, estudo casos de engenharia de estruturas, da concepção estrutural até à obra. Eu sugiro que façamos uma conversa vou fazer uma apresentação de cerca de meia hora, 40 minutos, e depois abriria espaço para, junto com a Luciana, podermos responder às questões que entendam pertinentes sobre a apresentação que vou fazer. Portanto, esta apresentação irá ser dividida numa breve introdução, uma explicação sobre a concepção arquitetónica e estrutural, alguns condicionantes desta obra, aspectos particulares detalhados por cada um dos elementos que aqui temos e apresentações de imagens de obra também. Os principais logotipos que eu gostaria de apresentar aqui é a própria APDL, que é a Administração do Porto de Leixões, onde fica esta obra, e a Newton Consultores de Engenharia, que foi o autor do projeto de estruturas e também o coordenador das especialidades, e que eu represento e que fui o responsável maior por esta componente. A título de introdução, a APDL lançou um plano estratégico de desenvolvimento do Porto de Leixões. E esse plano era o estudo prévio de... Deixem-me ver se eu consigo colocar aqui o meu rato com uma opção de ponteiro. Aqui está ele. É o estudo prévio para a revitalização do Molho Sul e espaços adjacentes, com nova estação de passageiros, funções e espaços urbanos. Isto foi desenvolvido em 2005. O objetivo era aumentar a eficácia comercial na área de turismo e a sua integração urbana. Vocês podem ver na imagem uma imagem aérea de Leixões. Leixões é uma área da cidade de Matosinhos. A cidade de Matosinhos é uma cidade vizinha à cidade do Porto, no norte de Portugal, e faz parte da região metropolitana do Porto. Aqui podem ver a praia de Matosinhos. Desta rotunda para a direita, na vossa tela, é a cidade do Porto. Desta rotunda para a esquerda é a cidade de Matosinhos. Este é o molho sul do Porto de Leixões, e é aqui, nesta área, onde está escrito terminal, que foi pensado fazer esta intervenção. Esta área dista cerca de 800 metros da praia. A profundidade do mar nesta área anda de cerca de 10 a 12 metros, e foi nestas condições que se resolveu fazer a obra. E pensou-se num cais para a costagem de navios de cruzeiros, com cerca de 340 metros de comprimento por 18 metros de largura, que é este cais que aqui podem ver, deste lado, uma estação de passageiros posicionada aqui, que se pretendia que incluísse um polo de investigação marítima para a Universidade do Porto, um porto de recreio náutico para cerca de 170 embarcações, com plataforma, cais de recepção e apoio aos navegantes, portanto uma marina de recreio, um cais fluvio-marítimo para barcos que, vindos do Rio Douro, do rio, atracavam junto a este cais para acolher os turistas dos grandes navios de cruzeiro, e finalmente um arranjo urbanístico do Molho Sul, permitindo à população a visita a este polo e o retorno através de um ónibus elétrico que fazia este trajeto de ir e voltar, um tram. Podem ver aqui uma imagem quando
foi terminada a chamada obra marítima. A obra marítima era constituída pelo cais e estão aqui os piers já da Marina, a Marina já com as suas áreas arranjadas, e aqui nesta área aqui ia nascer o edifício do terminal, onde foi colocado um aterro marítimo para suportar a construção. Ora, um segundo ponto da concepção arquitetónica e estrutural, eu mostro-vos os primeiros esquiços que o arquiteto Luís Pedro Silva, professor na Faculdade de Arquitetura e autor desta maravilhosa obra de arte, começou por imaginar, não é? E por concepção inicial pretendia-se que o novo terminal fosse uma estrutura em que a arquitetura e a engenharia, nas suas diversas especialidades, e em particular na especialidade de engenharia de estruturas, se fundissem para corporizar um conceito de obra de arte. Ora, a região do Porto, sendo origem de 2 Pritzker Prizes, prémios nobres de arquitetura, digamos, o prémio Pritzker é o equiparável, digamos, ao prémio de maior notabilidade mundial na área da arquitetura, quase como se fosse um Nobel, digamos assim. E tendo vindo 2 de um país tão pequeno como Portugal e desta região do Porto, torna-se um chamariz para muitos arquitetos, até para um turismo arquitetónico. Portanto, pretendia-se que este terminal de cruzeiros, ao invés de ser apenas um barracão industrial, um galpão industrial, pudesse realmente ser uma peça, também ela, a encarar esta obra de arte. E assim nasceram estes primeiros esquiços que o arquiteto Luís Pedro Silva desenvolveu. Estava eu dizendo que havia a intenção de se criar desde logo um polo de atratividade também arquitetónica para este projeto. E assim foi feito desse modo. E então, na sequência disso, inicialmente começamos logo a trabalhar com a equipa de arquitetura muito próximo e apresentaram-se 4 propostas que podem ver no ecrã, na tela, 4 propostas de formas possíveis e organizações espaciais para esta obra. Estas 4 propostas foram logo desenvolvidas em modelos muito iniciais, em modelos digitais, modelos de BIM, com níveis de detalhe naturalmente muito baixos, mas também cada uma utilizando diversos tipos de materiais. E aí o arquiteto Luís Pedro Silva, desde o início, que imprimiu a toda a sua equipa uma lógica de não se cingir a uma solução única, ou não estar a trabalhar com a chamada metodologia Point-Based Design, mas antes Set-Based Design, em que de um universo aberto de múltiplas possibilidades, de múltiplas experiências, de múltiplas capacidades, quer de cada um dos intervenientes, quer de materiais, quer de formas, estar sempre em aberto para se poder ir escolhendo as melhores soluções. E assim foi, uma solução mais em tubo, uma solução mais em Y, uma solução mais em agulha e uma solução mais enrolada, que foi aquela que acabou por se ingrar. Só para terem uma noção, na altura chegamos a fazer estudos rápidos e contabilização de custos para materiais tão distintos como concreto ou betão, betão armado e betão pré-esforçado, ou concreto normal e protendido, madeira, estruturas metálicas, sejam elas de aço, sejam elas de alumínio. Chegaram a ser estudadas soluções de titânio, portanto, uma multiplicidade de materiais que foram pensados logo nessa altura. E acabou por se chegar a uma peça em que um dos primeiros modelos digitais consolidados é este que está aqui, vocês podem vê-lo na imagem, e que deu corpo ao que viria a ser o terminal de cruzeiros mais tarde. Ora, como ponto 3, este terminal tem condicionantes muito grandes, as principais das quais eu passo a enunciar.
Primeiro, a agressividade do meio. Ora, estamos 800 metros dentro do mar, logo estamos numa atmosfera carregada de cloretos altamente corrosivos para tudo que é estrutura metálica, mas também para o próprio concreto, para o próprio betão. Estamos em contacto direto com a água do mar, porque este edifício tem uma cave totalmente submersa e permanentemente submersa, além de estarmos sujeitos à zona de marés, de molhagens, secagens, que são muito agressivas para os materiais. Às vezes é preferível estarmos permanentemente submersos, e também os salpicos provocados pelo vento, além das gaivotas, que são sempre animais que causam muito problemas, quer devido aos detritos, quer devido à sua apetência para roer, digamos, ou bicar tudo o que são isolantes e tudo o que são materiais possíveis de ter alguma flexibilidade. Um segundo condicionante grande era que este edifício se localizava junto ao enrocamento do Molho Sul. Ora, este enrocamento é uma grande base, tem uma grande base triangular que se desenvolve ao longo destes 10, 12 metros de profundidade. Portanto, e ao querermos realizar um edifício junto a ele, com a necessidade de escavar, de ter uma cave junto a ele, foi bastante complexo, não é? E a própria geometria do edifício, que não é uma geometria de todo convencional, é uma geometria que não era possível ser atendida pelos processos tradicionais, ela própria obrigou à adoção de metodologias digitais mais modernas para se poder conseguir desenvolver deste modo. Vamos agora ver então particularidades do projeto, um a um, e vamos começar por este corte que realmente representa e explica o desenvolvimento do projeto. Nós temos aqui uma cave que, como eu disse, está permanentemente submersa, um piso térreo, que é o piso zero, é o piso de circulação dos elétricos, dos ônibus, dos autocarros, e que dá acesso a todo o núcleo central do edifício. Depois temos um piso 1, que tem uma função principalmente de terminal de passageiros, quase uma função como se fosse um aeroporto, com as características de um aeroporto, polícia, alfândega, etc., mas relacionadas com os navios de cruzeiros, o embarque e o desembarque de navios de cruzeiros. Depois um piso 2 e um mezanine, todo dedicado a laboratórios e gabinetes de investigadores da Universidade do Porto, relacionados com as ciências do mar. O polo de ciências do mar fica localizado aqui. E um terceiro piso, que tem um pequeno espaço museológico, que também tem um mezanino para a administração, com um pequeno auditório, espaço museológico e um pequeno restaurante também, e toda uma bancada ao ar livre que serve para a realização de espetáculos e de apresentações, e com uma vista maravilhosa sobre a praia de Matosinhos e a cidade do Porto. O edifício em planta tem dimensões aproximadas de 98 por 75 metros, tem uma altura aproximada de 30 a 35 metros, como eu disse, tem uma cave, 4 pisos e 2 mezaninos, tem uma rampa helicoidal localizada no núcleo central, tem paredes e caixas maciças, tem umas lâminas que se enrolam, principalmente 3 lâminas que se enrolam entre si, são vigas ou vigas-paredes de grande dimensão, tem umas lajes fungiformes maciças, foi usado um concreto autoadensável, um betão autocompactável C35-45, um aço de classe 500, e todo o edifício foi revestido com um cerâmico tridimensional de pequenas dimensões, que teve mais de 1 milhão de cerâmicos aplicados ao longo de todo aquele edifício. Este edifício está preparado para receber um impacto dos navios quando fazem a sua acostagem de 1800 kN e uma velocidade de vento de cerca de 140 km por hora. As sobrecargas pensadas para cada uma das áreas são estas aqui descritas. Os laboratórios 5 km por metro quadrado, zonas de circulação 7 km por metro quadrado, o biotério ou estacionamento 5 km por metro quadrado, áreas técnicas 10, cobertura 5,
o tal elétrico 20 km por metro quadrado, numa claraboia 0,3, nos arrumos 5 e no mezanino também 3. Portanto, são as características gerais do edifício. Agora vamos ver, elemento a elemento, vamos discutir cada uma das características dele. E são 10. O primeiro, iríamos começar pelas fundações. Ora, podem ver aqui ao lado, nesta imagem que está aqui um bocadinho mais reduzida, uma planta global do edifício, onde se podem ver as estacas todas, que são cerca de 300 com que foi feito o edifício. Podem ver aqui uma linha e uma zona mais sombreada e outra zona que não está sombreada. Esta linha representa precisamente o ponto de contacto entre o enrocamento do molho sul, que é constituído por pedras de grandes dimensões, às vezes blocos grandes, outras vezes tetrápodes de concreto, que atingem a base do oceano e que realmente mostram que todas estas estacas que foram realizadas na área circunscrita por esta zona tracejado são realmente estacas muito difíceis de realizar, porque não se conseguem atravessar facilmente estes blocos, porque estes blocos movimentam-se e qualquer broca que os tente atravessar é complexo. Então temos que se fazer primeiro uma solidificação deste espaço, com injeções intersticiais, teve que se realizar diversas microestacas para fazer um estancamento primário da água do mar, que mesmo assim nunca é global, porque nós estamos, ao fim e ao cabo, a construir uma cave dentro do mar, não é? E aqui, esta imagem de baixo, podem perceber como é que o enrocamento era feito. São enrocamentos de diferentes categorias, maiores e menores, mas completamente permeáveis. Portanto, a água entra e passa facilmente de um lado ao outro. Portanto, o nível do mar é o mesmo à esquerda e à direita, naturalmente, deste molho, não é? E aqui podem ver um ponto onde se fez a escavação, que explica como é que a escavação foi feita. Foram feitas aqui umas estacas prancha na área onde não tínhamos molho, mas na área que tivemos o molho, naturalmente foram feitas umas injeções para o enrocamento e colocadas umas microestacas para evitar ao máximo a entrada de água. Mesmo assim, toda esta escavação estava permanentemente sobre bombagem e o impulso hidrostático vertical ascendente era tão grande que só neste momento em que é construído o primeiro piso é que se dá o equilíbrio entre o impulso hidrostático e o peso de toda a estrutura. Portanto, até aqui, todas as estacas tiveram que ser dimensionadas à tração para aguentar todo o impulso hidrostático ascendente. Podem ver aqui um modelo com todas as estacas e com todas as fundações, mais uma vez a planta e uns detalhes dos maciços de encabeçamento de estacas com as suas armaduras já detalhadas, e também um desenho mais pormenorizado da cave, onde se pode ver que houve aqui uma dupla laje, quase parecidas com os cascos dos submarinos, em que existiam uns caixões, uns espaços isolados por células, de modo que se eventualmente houver alguma infiltração de água através da laje exterior, que é toda impermeabilizada pela face inferior também, e que tem 35 cm de espessura, pelo menos conseguia-se localmente intervir e não alagar ou não inundar todo o edifício e toda a cave do edifício. Um segundo elemento é o elemento relativo à modelagem, à modelação deste edifício. A modelação desde o início, e podem ver aqui algumas imagens, foi algo muito importante, porque permitiu não só termos uma consciência do que era a forma do edifício, uma visualização tridimensional, como obrigou-nos a construir objetos e famílias muito complexos, que na altura, à data, os softwares não estavam suficientemente desenvolvidos para serem capazes de representar estes edifícios. Estas lâminas são lâminas de grande dimensão e dupla curvatura,
curvatura vertical e curvatura horizontal, e com variação em altura e com altura variável, ou seja, sem ser altura constante. Ora, o facto de conseguirmos ter modelado estas massas permitiu a sua medição exata, que foi muito importante para a quantificação de valores, de formas, etc. Ora, outro aspecto desta modelagem é a comunicação com o software de análise estrutural. Não só fizemos um modelo físico, como depois o passamos para o modelo analítico. Aqui à esquerda podem ver um modelo analítico feito em robô, de um cálculo bastante, bastante complexo. Primeira vez que corremos este modelo, que tem muitos milhares de elementos, demorou cerca de uma semana a correr o modelo. E este edifício teve mais de 70 modelos diferentes. Podemos ver aqui diferentes modos de vibração destes modelos, com frequências altas. Estão a ver uma frequência de 3.4 Hz, é uma frequência muito alta, não é? E como era de esperar num edifício desta envergadura. A possibilidade de análise de testes e soluções alternativas, como é o caso, podem ver à esquerda os pilares em 2007 e à direita os pilares em 2009, é algo muito interessante, é algo que podemos considerar uma das grandes mais-valias da utilização da construção virtual, porque permite-nos testar e otimizar soluções em computador sem as termos que experimentar, como é óbvio. Não é? Um terceiro elemento eram estas lâminas, paredes e vigas-paredes. Como eu disse, eram lâminas que tinham diversos propósitos, tinham propósitos de composição arquitetónica e estrutural, porque também apoiavam as lajes, funcionavam como grandes lâminas, e essas lâminas serviam de apoio às lajes. Podem ver aqui alguns exemplos destas lâminas, que principalmente eram 3 lâminas. Podem ver, por exemplo, aqui alguns pilares de apoio indireto que eram suportados por uma destas lâminas e que ela, por sua vez, não tem nenhum apoio em relação ao solo, tem vãos de 40 metros. A altura é variável, de 6 a 14 metros, e a espessura também é variável, de 30 a 60 centímetros. Portanto, são elementos de grande imponência, de grande complexidade construtiva e realmente pela sua forma não teriam sido fáceis de realizar, porque a topografia esteve sempre inerente ao modelo. Ora, fazer isto em 2D, nem quero imaginar como é que seria possível fazê-lo, nem estou bem a ver. Aliás, chama a atenção, por exemplo, ao caso do Frank Gehry, quando realizou o Guggenheim, que teve que criar uma equipa digital, uma equipa e um software, Gehry Technologies, e um software para desenvolver precisamente modelos de formas complexas para poder depois ser capaz de o construir. Os pilares também, os principais pilares são 9, têm um diâmetro de cerca de 2 metros, os maiores deles. Tem um pilar em Y e 6 destes 9 pilares são inclinados, com todas as implicações que isso tem num projeto de estruturas onde tantas cargas chegam às fundações. Há aqui 4 pilares com estas pintas amarelas, que são pilares precisamente de apoios indiretos. Depois há aqui 3 pilares e uma caixa num núcleo central, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilares no centro, digamos, das lajes, que vão formando a composição principal e a sustentabilidade principal deste edifício, a par com as lâminas mola, digamos, envolventes exteriores. O quinto elemento também são as lajes. As lajes têm grandes consolas, chegam dos 6 aos 7 metros e meio, têm uma espessura de 50 centímetros em média, são lajes fungiformes aligeiradas, por vezes maciças também. No piso 1 tem um pouco menos, por uma questão de gabarito. Gabarito é a altura e também devido às vibrações para passagens do elétrico. Na cave existem alguns biotérios de peixes, portanto são aquários onde estão os peixes para serem estudados e serem sujeitos a experiências bioquímicas.
e esses peixes não podem ser sujeitos a vibrações porque causa stress e pode alterar os resultados do seu comportamento em relação a esses ensaios, digamos, e esses testes científicos. Pode-se ver aqui uma planta normal de uma dessas lajes. Um sexto elemento é um passadiço, uma passarela de acesso à marina, em que podemos ver aqui algumas secções transversais e uma planta com o seu formato aqui nesta área. Podem ver aqui como é que é essa planta, como é que essa planta se forma, e realmente a face visível é o início de uma lâmina que começa bem deitada e se vai inclinando, se vai verticalizando até se transformar numa lâmina que depois é uma das que se enrola, digamos, no edifício principal. Esta passarela no seu total tem 130 metros, tem um vão principal de 45 metros, que é apoiado no terreno e numa viga apoio indireto aqui neste ponto verde, e depois o primeiro ponto rígido acaba por ser ali. O sétimo é a pala dos ônibus, dos buses, dos autocarros, que é uma pala de grande envergadura, uma pala que tem 8 metros em consola, mais 7 metros verticais. Então, na prática, temos uma pala com 15 metros em consola. A espessura é variável de 20 cm a 50 cm aqui na base e depois 50 cm ao longo dela toda. E ela é fundada num bloco e é pré-esforçada, é pretendida para as estacas e no maciço de estacas, quer na horizontal, quer na vertical, para ser capaz de aguentar com uma espessura tão esbelta todas estas cargas a que está sujeita. Temos também uma manga de acesso aos navios, portanto um elemento que está mesmo integrado no acesso aos navios e que podem haver, que junto ao molho e com um modelo do molho tão fino, tem uma frequência de 0,5 Hz, 0,54. Portanto, no limite da flexibilidade máxima que se podem ter em estruturas. Claro que isto tem uma forma de um pêndulo invertido, tem cerca de 145 metros de vão, está sujeito a um vento de 140 km a hora. A sua cobertura, a sua secção é uma viga em caixão, com pilares afastados de 9 metros, e tem uma lâmina de cobertura que vai variando de inclinação, aqui não é muito visível, mas vai rodando e vai variando de inclinação ao longo desses 145 metros. Podemos ver aqui nesta outra imagem uma secção transversal da peça, portanto um pilar central, a viga em caixão, pilares metálicos e a tal cobertura que vai variando em altura. Podemos ver aqui mais detalhada essa secção da viga em caixão com detalhamento de armadura. Podemos ver aqui a tal cobertura com diferentes pontos de inclinação, a inclinação vai sendo suave. E podemos ver o detalhe do que é que está dentro do pilar, que é um pilar elíptico, com 1 metro de dimensão mínima e 1,70 m máxima, e que tem 3 HEMs 500, portanto, perfis melhorados 500, para conseguir aguentar com toda esta carga e sujeito a este vento e mesmo assim tem esta frequência muito baixa. Portanto, estamos a falar de uma peça especial que tem que ser detalhada. Como nono elemento, é importante mencionar também o fazimento construtivo. Uma obra desta complexidade tem naturalmente que ser dividida em fases. Nessas fases nós temos que entender o que é que em cada um dos momentos nós precisamos de calcular para parcialmente termos a obra calculada, porque compreendem que só no final, é quando as lâminas fecham, estes pilares em Y, etc., é que a obra fica autossustentável. Então nós temos que dotar a obra de estruturas provisórias de apoio e de formas, etc. Para isso temos que estudar parcialmente, tal como fazemos numa ponte, quando a construímos por avanços sucessivos. Cada uma dessas fases tem o seu cálculo e a determinação do seu cálculo. E por último, no último elemento, a monitorização estrutural. Foram colocados alguns sensores não só de movimentos, de rotações, de extensões e acelerómetros,
como principalmente relacionados com corrosão. Podem ver aqui alguns elementos de sensores de corrosão, alguns exemplos de sensores de corrosão colocados, com diferentes alturas relativamente à superfície, para que à medida que se começa a determinar corrosão, se possa perceber se ela já está mais profunda ou não, e também uma estação meteorológica que vai dando os dados relativos à pluviosidade, à temperatura, à pressão atmosférica, etc. E imagens da obra. Algumas imagens da obra, na altura em que começou a ser construída a obra marítima, alguns caixões que flutuavam e depois eram afundados para se poder construir as próprias estacas que fizeram este primeiro molhe. Aqui podem ver os tubos das estacas, que eram tubos metálicos perdidos, as armaduras dessas estacas, e a obra marítima realizada. Não só o molhe, como a área da marina, os piers da marina, como também o aterro marítimo ali naquela área. E já em funcionamento o molhe, ainda sem edifício naturalmente, e a prepararem-se para a construção do edifício. Agora a construção do edifício, a obra realizou-se entre 2012 e 2014, cá está a cravação de microestacas para impedir e para injetar, para tentar criar uma barreira à passagem da água do mar do lado do molhe. Nos primeiros momentos de escavação, com a obra a seco, consegue-se ver aqui um bocadinho de água e algumas imagens da obra, aqui um cruzeiro e a obra a decorrer, a imagem das microestacas aqui deste lado, o arranque dos pilares, alguns deles inclinados, o arranque dos tais septos que constituíam a tal laje submarino. Estão a ver aqui a quadrícula de septos, de modo a, se houver alguma entrada de umidade, podemos estar controlados. Um momento mais evoluído da obra, outro cruzeiro ali parado, as gruas em funcionamento, um segundo piso já mais evoluído, desenvolvimento da obra, genérico, pormenores das armaduras dos pilares, não só da armadura geral, mas também armaduras de reforço, interiores, estribos, de centralização, dá de serem obras muito grandes. O núcleo central é lítico, todo maciço, e cuidados com o betão aparente, com o betão à vista, com o concreto, com muito detalhe, apesar de depois mais tarde ser recoberto pelo tal cerâmico tridimensional. 3 fases de evolução da obra, no início, o primeiro piso, o segundo piso e já no terceiro piso. 3 fases também da obra, no início já um segundo evoluído, no terceiro e já praticamente lá em cima. Enfim, esta é uma imagem da maquete física, em esferovite, portanto em poliuretano, como podem ver, uma maquete física, e aqui nesta área não em cartão, e a maquete digital. A primeira maquete digital, a maquete que foi utilizada desde o primeiro momento. O edifício propriamente não tem mais grau de detalhe do que este, com a grande realização. E agora imagens do edifício já pronto, um edifício que ganhou prémios internacionais e que merece a visita. Quem puder visitar este edifício, ainda não está 100% aberto ao público, está aberto ao público aos domingos e aos sábados. É um edifício que merece uma visita pela sua importância e pela sua, e todos os que o visitam reconhecem o fator especial em que se nota uma integração entre a arquitetura e as estruturas, e realmente a criação de um elemento icónico na cidade do Porto, considerada realmente uma cidade de arquitetura, e que podem ver, aparece com esta beleza na maneira final. E pronto, era isto a história assim resumida deste edifício. Agradeço terem estado aí desse lado, e abríamos agora espaço a perguntas. Se quem quiser, por favor, desenvolva. Passo, ainda não é aqui, passo para ti, Luciana. Se quiseres comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, ou então controlar realmente as perguntas que podem ser colocadas.
Sim, sim, eu tô aqui, tô participando aqui. Achei Ok, super interessante. Agora vamos ver se os nossos participantes têm alguma pergunta para fazer para gente. ok. Aguardemos. Este edifício, já agora, foi um edifício feito por encomenda, como eu disse, da Associação da Administração do Porto de Leixões. Um edifício que teve um orçamento comparativamente com a sua complexidade muito baixo, não é? O orçamento do edifício não chegou aos 40 milhões de euros. A obra marítima andou noutro tanto, 30 ou 40 milhões de euros. Foi um edifício que teve algumas, naturalmente, algumas complexidades grandes da sua, no seu desenvolvimento e na sua construção, mas que é Aham, muito. Todas as pessoas que nos visitam de economias mais desenvolvidas ficam admirados como é que se consegue, com um orçamento tão apertado, ter construído uma obra desta magnitude e deste interesse. Portanto, penso que também é um dado interessante para quem está aí desse lado, e uma vez que estamos aqui numa, num, num enquadramento mais familiar, digamos, mais pequeno, não é? aham. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui do Hugo. Sim, Quantos projetistas foram envolvidos na equipe? Ele pergunta. sim. Olha, a equipa era uma equipa de projeto vasta. Na equipa, eu não sou capaz de dizer o número exato, porque este projeto iniciou-se numa fase, em 2005, uma fase inicial de estudo prévio. Foram realizados 3 ou 4 diferentes estudos prévios, foram realizados 3 anteprojetos e foram realizados 2 projetos de execução. Ou seja, 3 estudos de programa, 4 projetos básicos e 2 projetos detalhados. Ao longo deste período, as equipas foram variando muito, mas em média, assim, digamos, daquilo que eu me recordo, nós tínhamos uma equipa de arquitetura que rondava 10 a 12 pessoas, mais ou menos. Tínhamos uma equipa de engenharia de estruturas que rondava os 4 elementos, 4 a 6 elementos. Depois tínhamos uma equipa de hidráulicas que também rondava os 4 elementos. Tínhamos uma equipa de mecânica que também tinha cerca de 4 elementos. E tínhamos uma equipa de elétrica mais pequena com 2 elementos. Portanto, num total, nós estaríamos a falar de uma equipa global que andaria à volta de 40 elementos envolvidos nesta equipa de projeto. Apesar de ter havido bastantes, depois ainda havia outras especialidades, acústica, segurança na obra, aspectos mais relacionados com experimentação de materiais que estiveram a nível laboratorial, por exemplo, para se chegar à afinação do concreto, esteve-se com modelos no local da obra, onde ia ser a obra durante 2 anos, a serem testados e a serem experimentados, para se ver como é que eles reagiam ao envelhecimento. Portanto, houve naturalmente uma obra destas, uma obra muito complexa, além de muitos outros colaboradores. Lembro-me da DOCA, da PERI, que eram as formas e os escuramentos, que tiveram equipas a estudar especificamente algumas cofragens bastante complexas, algumas formas bastante complexas. Portanto, foi uma equipa vasta, mas que trabalhou sempre com muita, bem integrada e sempre sobre a coordenação da arquitetura. Obrigada, Lino. Agora mais uma aqui, também do Hugo. Quais softwares foram utilizados para o cálculo além do robot? Se, Luciana, se me permites, ou o Hugo ou os outros, quando eu der a resposta, se acharem que querem mais algum detalhe, por favor digam. Se estiverem satisfeitos com a resposta, por favor dê-nos o vosso feedback para nós sabermos o que estamos a responder. Em relação a softwares, Ok. nós começamos com o Revit. Aliás, na arquitetura começamos com o Revit enquanto software de modelagem. Eu sei que tu estás a perguntar de cálculo, mas já agora dou a resposta completa. E foi muito interessante porque o Revit, que é um software da Autodesk, testamos na altura, estávamos a pensar outras hipóteses, da Graphisoft, da Tecla, etc. Mas porque se queria fazer uma integração global das especialidades, optou-se na altura por este software da Autodesk.
E foi muito interessante, porque em 2006, 2007, não é nada, digamos, à escala da minha vida, por exemplo, profissional, naturalmente que é muito, provavelmente aos jovens que nos estão a ouvir, alguns jovens que têm cursos muito mais recentes, mas para mim não é nada, é ontem, não é? E é engraçado o nível de falta de desenvolvimento que esses softwares na altura tinham. Nós tentamos modelar estas lâminas de muita complexidade de forma e estrutural, e na altura contactamos a casa-mãe da Autodesk nos Estados Unidos, que não conseguiram reportar, apontaram-nos para uma subsidiária na Europa, que era em Berlim, na Alemanha, com quem também contactamos e não conseguiram resolver. Então tivemos que trabalhar com chamados workarounds, para conseguirmos dar a volta e conseguir criar estes modelos. Mas essencialmente foi isso, as estruturas e a arquitetura trabalharam em Revit, e do Revit, naturalmente, veio a integração com o robô que o gabinete Newton já trabalhava há muito tempo, mesmo antes de o robô estar integrado com o Revit, portanto, antes era o Robobat, que era um software francês, que depois evoluiu para robô. Além deste, foram utilizados mais 2 softwares. Foi utilizado um software de elementos finitos para validar aquilo que o robô estava a dizer, que se chama FEMIX. É um software que foi desenvolvido na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto há muitos anos. E depois foi utilizado também um software mais de cálculo, que foi o software que nós desenvolvemos na Newton há muitos anos, como começava a dizer ao princípio, mais para elementos lineares, para elementos localizados. Como disse, foram feitos cerca de 70 modelos de cálculo para esta estrutura. Modelos parciais, modelos localizados, porque quando eu fiz o modelo global não tinha interesse, porque nenhuma estrutura se consegue colocar lá naquele momento, colocar todas as cargas naquele momento e se diz, olha, agora calcula-te, não existe isto. O que existe é um processo construtivo gradual, com diferentes utilizações de temperatura, com diferentes assentamentos e ainda para mais, sendo isto uma estrutura que tem umas molas que trabalham como lâminas, que trabalham como carga, mas ao mesmo tempo também apoio, há aqui umas inter-relações que têm que ser sendo estudadas progressivamente à medida que a obra se vai desenvolvendo. Portanto, foi muito interessante e essencialmente os softwares de cálculo foram estes 3, foi o robô, foi o FEMIX e foi o PAC Porticus. Foram feitas também algumas experiências pontuais com o SAP, portanto, foram os principais softwares utilizados nesta obra. Espero que tenha respondido à pergunta do Hugo. Ok, obrigada, Lino. A próxima é do Marcos. Ele pergunta, o projeto de BIM foi apresentado com qual ferramenta? Pronto, aí já respondi, não é? O projeto de BIM foi feito com a ferramenta Revit, como eu acabei de dizer, a explicar agora mesmo, não é? Mas digamos que hoje em dia, se o projeto pudesse ser feito hoje, o nível de detalhe e o nível de pormenorização em que nós utilizaríamos o BIM seria muito mais elevado. Vou dar um exemplo. Nós optamos por não fazer a modelagem das armaduras em BIM, porque na altura era muito complexo, os sistemas de modelagem do Revit eram muito limitados, então não o fizemos. Nossa principal preocupação e os usos de BIM que retiramos deste modelo foram desenhos, portanto, desenhos de formas, principalmente para podermos construir e compatibilização com a arquitetura, super essencial. Quantificação, absolutamente crucial. Não teríamos outro modo de quantificar estas lâminas tão complexas. E posicionamento em obra. Nós dávamos aos topógrafos exatamente, nós fazíamos como que uns taques, umas lâminas de meio em meio metro em que dávamos posições exatas aos topógrafos para posicionarem a forma naquelas formas todas de dupla curvatura ao longo do tempo. Portanto, foi este o software Marcos que utilizamos, foi o Revit. Ok? Ok, obrigada. Obrigada, Lino. E tem mais uma pergunta agora do Hugo, perguntando se foi desenvolvido um BEP para esse projeto. Não foi, Hugo. Muito boa pergunta. Nestes dias, olha, eu posso te dizer que, não só nestes dias, ainda em 2012 fizemos uma obra do género desta obra, uma obra de grande magnitude, também com um estilo idêntico a esta obra.
em que o BEP era numa célula de Excel, um comentário do dono de obra a pedir, pretende-se que seja apresentado um modelo em BIM que permita uma análise de conflitos e um trabalho colaborativo ao longo do desenvolvimento do projeto e da construção. E isto era o BEP, não era? Portanto, estávamos realmente neste tipo de obras muito afastados ainda do que era necessário. Para te dizer a verdade, o BIM que aqui foi feito foi única e exclusivamente a custo e a iniciativa da equipa de projeto. Principalmente do arquiteto que resolveu pegar neste projeto como um exemplo de desenvolvimento tecnológico, também ele na fase do projeto, e o dono de obra aproveitou o facto de nós termos feito isto, mas não o requeriu, nem tampouco o pensou antecipadamente. À medida que começamos a apresentar, aí sim foram-se percebendo da importância, da pertinência e da obrigatoriedade de fazer algo deste género. Mas na altura não havia BEP, infelizmente, não existia BEP. Aliás, o próprio estilo de BEP da Pensilvânia que nós conhecemos apareceu em 2007, para tu veres, isto era 2005. O Revit foi criado em 2003. Em 2002 existia a empresa anterior ao Revit, que depois foi comprada pela Autodesk e convertida em Revit. Portanto, estávamos nos primórdios, digamos, da aplicação dos modelos digitais, digamos assim. Espero ter respondido à pergunta que tu tinhas colocado. Agora, ainda o Hugo, o senhor acha que seria necessário mais indivíduos na área de BIM Management para futuros projetos? Caso sim, para que e-mail eu mando meu currículo? Ele é formado pela Zigurati já. É formado pela Zigurati aqui. Ok. Hugo, pela pertinência das tuas perguntas e pela tua intervenção, não precisas de mandar o currículo. Amanhã, às 9 horas da manhã, podes aparecer e serás bem acolhido, ou na BIM MS, ou na Consultores BIM, não sei de onde é que tu és, mas serás bem acolhido. Mas agora, fora de brincadeiras, naturalmente. Com certeza, já está preparado, né, Lino? Venha aí, naturalmente, e fora de brincadeiras, Hugo, vou-te dizer o que é que, portanto, tenho grande experiência no ensino e na divulgação de BIM em Portugal e no Brasil, principalmente, mas também em África, e posso dizer que quer os arquitetos, quer os engenheiros, não só engenheiros civis, engenheiros mecânicos também, engenheiros eletrotécnicos, têm neste momento uma enorme vantagem competitiva se adquirirem conhecimentos em BIM. Mas cuidado, deparo muitas vezes com, e principalmente no Brasil, numa situação em que estamos a evoluir, a aquecer, vindos de uma crise muito profunda, deparo muitas vezes com uma confusão entre ter um diploma ou um canudinho que diz que eu sou BIM qualquer coisa ou realmente ter conhecimento. E as empresas não se deixam enganar por isso. Sejam elas empresas de projeto, de construção ou empresas de gestão de património. Tu conseguirás enganar as empresas no dia em que entras, naturalmente, porque lhes mostras um currículo que diz, olha, eu tenho o canudinho em BIM, mas eles vão-te sentar e vão-te obrigar a fazer. E nesse momento é inevitável que vai aparecer aquilo que diz o Bilal Sukar, um dos investigadores, que é o BIM wash, é o enganamento em BIM, a enganar em BIM. É preciso ter muito cuidado com isso. Não tenho dúvida nenhuma que essa vantagem competitiva de os alunos de arquitetura e engenharia que se foram apercebendo mais cedo que precisavam também de ter competências em BIM. E competências em BIM não é só modelagem, pelas perguntas que fizeste acerca do BEP, é compreensão do management que tu muito bem referes. Isso é a compreensão de que isto é um processo de gestão, é um processo de gestão de modelos digitais, naturalmente, mas também de pessoas. É um processo de comunicação entre pessoas. Quem é que entrega o quem, como, em que formato, em que momento. E é aqui que o dono de obra tem uma função muito importante. Portanto, naturalmente que esta é uma vantagem competitiva muito importante. Mas também não posso deixar de chamar a atenção
que um projeto desta complexidade não se faz com ferramentas. Isto exige muitos anos, uma equipa muito vasta de conhecimento. É preciso ter pessoas muito experientes. Este projeto não é possível ser feito por um recém-licenciado, um recém-graduado. Não é, ponto. Uma equipa destas tem que ter pessoas muito maduras, pessoas muito maduras envolvidas neste projeto. Há pessoas a conversar com pessoas, a colocar dúvidas. Há aqui coisas que foi a primeira vez que se fez, não direi no mundo, mas de uma maneira global, muito complexas. Portanto, isto é ser engenheiro, isto é ser arquiteto, é dominar as ferramentas profundamente e a um nível muito avançado. Ora, hoje em dia, a ferramenta com que nós comunicamos e interpretamos estes cálculos que estamos a fazer chama-se BIM, ok? Mas não vamos confundir que o BIM substitui o engenheiro. Não. O engenheiro tem que estar aí a dominar, a compreender e a estudar, permanentemente a estudar aquilo que está a fazer. E depois é uma profissão de alto risco, é uma profissão que exige que nós estejamos sempre preparados para antecipar aquilo que não seria expectável acontecer, não é? E temos que estar preparados para isto e pôr várias hipóteses e estatisticamente pomos todas as hipóteses do que possa acontecer para que não tenhamos surpresas. Ok? Não sei se ficas satisfeito, mas terei todo o gosto, e já agora a ti, Hugo, e a todos os outros que estão a ouvir, tenho todo o gosto em poder partilhar convosco qualquer ideia, qualquer informação. Vocês podem encontrar-me em qualquer sítio na internet, José Carlos Lino, e comunicar, e podemos comunicar. Tenho todo o gosto em o fazer, apesar de ter uma vida bastante ocupada de momento. Mas por favor, entrem em contacto comigo, digam quais são os vossos interesses, as vossas ânsias, e poder-vos orientar e ajudar naquilo que eu souber e que puder e em que for útil. Lino, o Marcos pergunta aqui também, quanto tempo levou o projeto? Não sei se você já comentou disso. Já comentei, mas eu volto a repetir. O projeto iniciou-se em 2005 e terminou-se em cerca de 2011, mas não foi um projeto só. Foi ao início 3 estudos prévios, e os estudos prévios já envolviam cálculos muito avançados. Estudos prévios é um programa, é um estudo preliminar, é um projeto preliminar, ok? Que já obriga a que tenhamos o dimensionamento das dimensões das peças. Portanto, não podes colocar, por exemplo, vãos daqueles de 140 metros e sem saber qual é a dimensão da peça e o que é e quanto é que... Porque depois, quando quiseres avançar para a fase seguinte, se não tiveres essa dimensão correta, não vais. Portanto, fizemos 3. E porquê 3? Porque começámos por fazer 1, ok? Depois, nesse 1, há reuniões com o dono da obra, há alterações profundas em forma, em função e em alteração. Portanto, altera-se, começa-se um segundo, faz-se um segundo, e normalmente estes períodos eram períodos que duravam 4 meses, 3 meses, faz-se um segundo, volta-se a entregar, depois volta a haver nova. Houve 3 enormes alterações do programa desde 2005 até 2012, quando a obra começou. E este programa que eu falei foi o último programa, mas inicialmente até se chegou a pensar em ter aqui um centro comercial ali naquela área. Pronto, portanto, houve alterações de programa significativas e também de forma. Depois, a seguir, tivemos mais 4 anteprojetos. Anteprojeto é imediatamente antes de integrar para um projeto detalhado. É um projeto que já vai mais à frente, também 4. Começou-se por uma forma e depois foram avançando com outros. E depois houve 2 projetos de execução. Um projeto de execução principal para concurso e um segundo projeto de execução já com o empreiteiro depois do concurso ter sido ganho. Portanto, na prática, estamos a falar de 9 projetos, uns mais iniciáticos e 2 mais desenvolvidos, mas que foram realizados ao longo destes 6 anos. Os períodos para a realização destes projetos variavam entre 3, 4 meses, 2 meses, 3 meses. Portanto, eram períodos curtos, muito intensivos, e foi um projeto realmente muito, muito, muito estressante em muitas áreas, em muitos momentos, mas também absolutamente glorificante. É um projeto de uma vida. Eu tenho plena consciência que não voltarei a ter durante a minha vida um projeto da magnitude e da complexidade e do desenvolvimento que teve este projeto e com o qual eu tive a sorte
de estar no alinhamento dele, digamos assim, na altura em que ele foi realizado. Ok? Legal, Marta? obrigada, Lino. Obrigada. O Hugo pergunta, por fim, uma última pergunta, se a implementação do BIM no teu escritório, nesse processo, foi uma implementação orgânica. Orgânica, eu presumo que o Hugo deve querer dizer se foi uma implementação, digamos... que aconteceu naturalmente. Naturalmente, foi crescendo e se foi desenvolvendo. Bom, Hugo, a lógica da implementação... Se houve planejamento ou claro, foi natural, claro, isso que ele pergunta. Claro. A Newton, que é o meu escritório, é um escritório que tem no seu ADN a inovação tecnológica e a integração tecnológica. Em 1989, eu fundei a Newton com 2 professores catedráticos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, um deles recentemente falecido, um sócio meu, a quem presto a minha homenagem, o professor Raimundo Delgado, uma das pessoas mais brilhantes que conheci na minha vida, mais inteligentes e mais brilhantes, e o outro professor Joaquim Figueira, já agora, o professor Raimundo Delgado, especialista em dinâmica das estruturas, e o professor Joaquim Figueira, especialista em concreto, armado e hipotendido, e também em monitorização, e que na altura me convidaram um jovem que perceberam logo que nos bancos da faculdade tinha jeito não só para as estruturas, não só para aquilo que é a engenharia de estruturas, mas também para integrar os desenvolvimentos tecnológicos. E foi isso que eu fiz, programando e coordenando uma equipa, mas principalmente sendo o principal programador. Desenvolvemos um programa comercial, do qual tivemos imenso sucesso, vendeu imenso, e era um programa feito de engenheiros de estruturas para engenheiros de estruturas. Por isso era uma inovação imediata. Ora, e esse ADN de constante inovação existiu na Newton e ainda existe hoje na Newton. Portanto, a Newton está sempre insatisfeita com o que é que tem, e eu em particular também, enquanto indivíduo. Portanto, naturalmente que sou uma pessoa que está atenta às notícias tecnológicas e às notícias que interligam a tecnologia e a indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação. Portanto, a partir do primeiro momento em que apareceu o BIM, em que eu ouvi falar de BIM, foi logo, mas que BIM é este? O que é isto? Deixa-me ver, imediatamente intuí o que era, imediatamente comecei a estudar e a desenvolver e a trabalhar nisso. Enquanto professor da faculdade, convidado da Universidade do Minho, também comecei imediatamente a escolher as primeiras linhas de investigação que conheço em BIM. Foi um dos responsáveis pela criação de uma das primeiras disciplinas em BIM num curso oficial de Arquitetura e Engenharia em Portugal, o que não é nada fácil, porque a universidade muitas vezes confunde o BIM com o ensino de uma ferramenta, que não tem nada uma coisa a ver com a outra, tem a ver com um modo de entender e desenvolver o processo, este procedimento. Portanto, a implementação na Newton aparece como natural nesse sentido, porque a Newton estava permanentemente a entender o que é que estava a fazer. Na altura em que ela se iniciou, 2005, não havia receitas para implementação. Não havia nada. Portanto, isto foi um natural processo da prototipagem evolutiva, que é plan, do, check, act. Tu planeias o que é que vais fazer, fazes, verificas, revês e continuas. E sempre assim, sempre a melhorarmos, sempre a criarmos, a programarmos, a desenvolvermos, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e a integrar as coisas que iam aparecendo. Parece o Penn State e nós integramos, e a integrar tudo isto, percebes? Portanto, digamos que fomos bastante pioneiros, bastante precursores, e não fizemos nada por alguém que nos tivesse apresentado antes, porque foi muito cedo. 2005 era muito cedo. Hoje em dia, noutras empresas que tenho e que trabalham especificamente em BIM, o que fazemos é uma implementação pensada em que há o diagnóstico da organização, há a entrevista às pessoas para se avaliar a maturidade das pessoas, percebe-se o que é que a organização quer ser, determina-se objetivos, metas e indicadores e marca-se um período, 6 meses, um ano, melhor é ser um ano, e daqui a um ano, e estamos a trabalhar, normalmente em casos piloto, com treinamento das pessoas, e ao fim de um ano avaliamos. Portanto, hoje em dia é fácil de fazer isso. Naquela altura não era, não é? Portanto, digamos que não foi uma geração espontânea, mas foi uma evolução natural daquilo que já fazíamos, que era programar para a engenharia
essa programação passou a ser a programação por objetos e a modelagem por objetos que eu vi. Portanto, foi isso que aconteceu. Espero ter dado uma resposta que te tenha satisfeito. Lino, os dois aqui, os que estão mais interagindo com a gente, que é o Marcos e o Hugo, agradecem, tá? Dão os parabéns aí para você, que foi um prazer conversar com você e receber o teu conteúdo, tá bom? Ótimo, o prazer foi meu também. Penso que chegamos ao... Luciana, penso que está na hora de podermos concluir. O que é que te parece? Há mais alguma pergunta? Vamos concluir. Muito bem. Não, agora não há mais nenhuma. Okay. Então pronto. Obrigada a todos pela participação, né? Deixa-me aproveitar por esta imagem só de brincadeira também, pegando nas imagens do Hugo. Ai, desculpa, não sei se estão a ver, e aproveitar para vos desejar Estão a ver o meu Pai Natal? Não estamos a ver. Não está? Não estamos. Vamos lá ver. E agora? Deixa eu ver. Conseguem ver o meu ecrã? Não, E a tela? Agora eu vejo a tela de perguntas. Ainda não? Não. Temos que perguntar aos outros assistentes se estão a ver a tela com... Deixa eu ver. Obrigada, Lino. Obrigada pela participação de todos. Você também, Lino. Obrigada pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. E ótimas festas aí para todos nós. Tá bom?